Espírito Santo de Deus, dai-nos a graça de vivermos em Tua presença. Queridas irmãs e irmãos, hoje, neste sábado, dia 9 de novembro, celebramos a dedicação da Basílica de Latrão. Que a gente possa também estar cada dia nos colocando nessa presença de Deus para viver essa dimensão da nossa fé. E nós temos hoje o Evangelho de São João, o capítulo 2, verso do 13 ao 22. Estava próximo a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de boi, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de corda e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e o boi. Espalhou as moedas, derrubou as mesas dos cambistas e assim disse aos que vendiam pomba: tirai isto daqui, não façai da casa do meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembram-se mais tarde que a Escritura dizia: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostra para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para construir este santuário, e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram nas Escrituras e na palavra dele. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Queridas irmãs e irmãos, esse texto, que fala da purificação do templo, que Jesus expulsa, todos os cambistas e os comerciantes que estavam fazendo da casa de Deus um local de comércio. Jesus vai dizer que a casa dele, a casa de Deus, não pode se tornar uma exploração do comércio, mas é um lugar sagrado de oração, de comunhão com Deus. Ele age com autoridade e zelo, deixando claro que a espiritualidade deve estar acima do lucro ou da corrupção. Essa atitude de Jesus nos faz refletir qual é a importância da vida espiritual também nas nossas vidas, E além disso, essa forma da gente estar nos convidando para transformar a nossa vida, nosso interior. Um convite de remover tudo aquilo que atrapalha, que não é digno, dessa convivência com Deus. O egoísmo, por exemplo, a ganância, a falta de amor, tudo isso nós somos convidados a nos rever, porque é isso que nos faz integralmente a viver uma vida espiritual unida à nossa fé e à nossa vida. Por quê? Muitas vezes a gente pode estar fazendo da casa de Deus um comércio mesmo, A gente precisa saber quando é que nós estamos fazendo da casa de Deus um comércio, nas nossas vidas. Precisamos estar atento para isso. Então, é um convite dessa leitura. De certa forma também, esse trecho nos traz sobre o templo, que representa o seu próprio corpo, quando eles destruírem o templo em 3 dias reconstruir, ele está falando do templo do corpo dele. E ele está já antecipando a sua morte e a sua ressurreição. Portanto, ele está falando do mistério pascal. E aí nós somos levados a entender de que Deus não habita apenas num templo, num lugar, no espaço, mas ele habita na dimensão humana, na dimensão espiritual, e Jesus é essa presença viva de Deus. Nessa dimensão que nós precisamos estar vivendo o Evangelho. Então essa passagem nos convida a estar todo dia renovando mesmo os nossos compromissos com a justiça,
com a transformação do nosso coração, com o cuidado com a vida verdadeira de Deus, que é esse templo que habita a outra pessoa. As pessoas são templo de Deus, são morada de Deus. Nós somos chamados a viver uma fé viva, não deixar ser corrompida por prática que não leva ao caminho divino, do amor divino. Como seguidoras e seguidores do próprio Jesus, nós somos chamadas a promover a justiça e ao respeito também pelo templo sagrado. E o principal templo sagrado é a pessoa humana, porque lá onde Jesus mora, lá onde Deus mora, né? Mas nossos espaços sagrados também, nossas igrejas, nossas capelas, são lugares sagrados que nós precisamos zelar por eles, ter cuidados também, para viver realmente esse espaço de comunhão, de fraternidade. Nossos templos, né, onde a gente vive, nossas capelas, nossas igrejas, nós precisamos também zelar por elas. Assim seja, amém. Um abençoado dia, com muita saúde, muita paz. Vamos rezar umas pelas outras. Rezemos por aquelas pessoas que estão passando por momentos difíceis, com algumas pessoas que estão doentes, para que encontre realmente a saúde do corpo e da alma. E eu convido nesse sábado que a gente possa estar revendo, sempre revendo, nos reconciliando conosco mesmo, com Deus, com a natureza e com os irmãos. Um abençoado dia, minhas irmãs e meus irmãos.